Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David Flechou e seja você muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero mostrar para você como a gente faz para consumir uma API. E para que você entenda o que é uma API e para que você entenda onde nós podemos utilizar as APIs, então bora para o vídeo, fica comigo aqui no canal. Bom, aqui nós vamos utilizar uma API. O que é uma API? Antes de mais nada, você precisa entender que a API é um conjunto, como diz aqui, né? Fiz um e-book especialmente para você. Então fica até o final que eu quero te dar ele de graça para que você possa ter essas informações da aula de hoje. Então, uma API é um conjunto de regras e protocolos que permite diferentes softwares se comunicarem, como diz aqui. Mas o que significa isso na prática? Significa que a mesma API construída ela pode ser usada por diferentes programas. Então, um programa web pode ser usado por mesmo API pode ser usado por um programa no celular, um programa no computador, né, desktop. Enfim, ela permite que diferentes tecnologias possam se comunicar, né, pegando as mesmas informações e pedindo as mesmas informações. Então é para isso que serve uma API, beleza? Agora, para a gente fazer a aula de hoje, eu selecionei algumas APIs, mas aqui a gente vai trabalhar essa aqui. Tá? É uma API onde nós vamos construir uma aplicação que busca o CEP. Tá? Você coloca o CEP ali e ele vai buscar o CEP para a gente. Por que eu escolhi a via CEP e não, por exemplo, o site dos Correios? Porque para nós vai ser mais fácil, mais prático. Né? No site dos Correios eu vou precisar de um login, eu vou precisar de uma chave de acesso, né? Porque algumas APIs você só vai poder consumir elas tendo um login, uma chave de acesso, né? Uma autenticação, senão você não vai acessar. Essa aqui é livre. Essa aqui você não precisa de chave de acesso nenhuma, é só colocar ali a URL e tá tudo certo, né? Então por isso que a gente vai usar essa via CEP aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para entender é a parte ali do HTML, tá? Essa aqui, tá mostrando aqui, beleza? Para a gente poder construir essa parte, já abri aqui o meu VS Code, você pode abrir o seu aí, e a gente vai criar vou criar um arquivo chamado cep.html, tá? cep.html. Se você não sabe como é que chega até aqui, tá? Eu vou colocar aqui no final do vídeo e também na descrição um curso completo de HTML e CSS para que você possa aprender todo aquele básico que antes de chegar até aqui você deve saber, tá? Agora, se você tem dúvidas, é importante que você faça esse curso lá comigo. Já começou e você ainda não começou. Por quê? Né? Então, bora para os vídeos lá para fazer o curso de HTML e CSS também. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é construir o código, né, básico. E aqui no código básico a gente vai construir essa primeira etapa. Nós vamos construir um H2, que é um subtítulo ali, tá? Um input tape, com ID campo CEP, um button, tá? E uma div, tá? Onde vai ficar o resultado das informações que a gente precisa. Então vamos construir isso aí lá no HTML, né? Essa primeira parte, se você não entendeu, eu coloquei simplesmente aqui uma exclamação e dei um enter. Ele constrói já a parte, como eu disse, se você não fez o curso, bora lá começar a fazer, né? Então vamos colocar aqui, ó, título buscando CEP, certo? Aqui no Buddy nós vamos colocar assim, primeiro o H2, busca CEP, isso pode ser, né? Busca CEP. Certo. Depois a gente vai colocar um input tape, que é aquela caixinha, né, de texto, que a gente vai colocar o input tape text, né? Aqui, text.
com um ID, esse ID, se você ainda não sabe o que é o ID, é a identificação desse campo. Esse campo vai receber um nome e esse nome vai ser campo CEP, certo? Depois a gente vai colocar um button, que vai ter o nome buscar esse botão. E uma div que vai ter o ID resultado. Bom, resumindo, eu vou salvar esse arquivo aqui e vamos abrir ele para ver como é que vai ficar, né? Abrir ele aqui, CEP. Ó. Ele já está assim, ó. O H2, campo, o input text, né? E o button. A div está aqui embaixo, mas não está aparecendo devido ao fato que não tem nada dentro dela. Se a gente colocar alguma coisa aqui, ó, né? Vou salvar aqui para você ver, ó. Daí a gente vai ter uma informação aqui embaixo. Mas, por enquanto, não tem nada dentro dela e é nela que a gente vai colocar os resultados, né? A referência do CEP que a gente está buscando, logradouro, cidade, enfim, o que a gente quiser, né? Então a primeira parte já está feita, como a gente pode ver. Essa partezinha aqui, né? Depois a gente vai colocar esse comando script aqui, que é onde vai todo o JavaScript da nossa aplicação. Né? Então a gente vai colocar o comando script, barra script, e aqui a gente vai colocar todas as informações que a gente vai ter de JavaScript na página, certo? Então vamos descer um pouquinho mais aqui. O próximo passo do JavaScript nós vamos ter duas funções. A primeira função é a que busca o CEP e a segunda função é a que mostra uma mensagem lá naquela área do resultado. Tá? Vai mostrar a mensagem que a gente decidir mostrar lá. Nós vamos ter algumas mensagens diferentes. Tá? Para a gente construir essa primeira etapa aqui, eu detalhei aqui nesse e-book para você, tá? Detalhei para que você possa ter todos os detalhes bem, com todas as informações necessárias. Então, por exemplo, o busca CEP ele começa com esse aqui, ó, let CEP digitado. Aqui, let ele cria uma variável. Tá? Então, vamos começar por aí. Ó, nós vamos começar criando as duas funções, tá? Busca CEP e mostrar mensagem, beleza? Então, eu vou botar aqui, ó, function busca CEP let, tá? Vamos deixar só assim. E aqui uma outra função, function mostrar mensagem. Depois eu vou explicar melhor cada uma delas, tá? Mas aqui a gente vai colocar um parâmetro chamado texto. Vou explicar o que é parâmetro também para você, tá? Vou botar só a letra A aqui para a gente poder ir por partes. Então, essa primeira variável. A variável que a gente está criando chama-se CEP digitado. É uma variável, é um lugar na memória onde a gente vai armazenar algumas informações. E essas informações que vão ser armazenadas aqui vão ser digitadas naquele campo CEP. Lembra que a gente colocou lá no início o ID campo CEP nesse input tape, na caixa de texto. Então tudo que a gente digitar, ó, campo CEP é o nome, né? Tudo que a gente digitar lá vai ser colocado nessa variável aqui. Então nós vamos usar essa instrução JavaScript chamada document. Ó, document representa toda a página HTML do JavaScript. O ponto getElementById, está tudo maiúsculo, mas aqui você vê no exemplo como é que fica, tá? GetElementById significa o quê? Procura o elemento pelo nome dentro da página. Então ele vai fazer uma varredura procurando aquele elemento com esse nome. Ele encontrando esse elemento, ele vai fazer o quê? Ele vai, daí tem ali, ó, exemplo, input campo CEP, né? E o value, ele encontrando daí esse campo,
ele vai pegar o valor digitado dentro do input. Então, o que tu digitar lá dentro, daquele campo, ele vai absorver e vai guardar dentro dessa memória, que é a variável, certo? Então, esse é o primeiro item que a gente vai fazer. Então, vamos botar lá, let CEP digitado, cadê? Igual. Então, eu estou igualando, né? Estou dizendo que ele vai receber, que é igual ao valor digitado, documento, ponto, get element by id, campo CEP, ponto, valor. É isso. Aqui, não vamos esquecer de botar o ponto e vírgula, que é muito importante, tá? Aqui, também a gente não pode esquecer de um detalhe. Notem que aqui o valor campo CEP, ele vai entre aspas, tá? Eu poderia colocar sem aspas? Não. Né? Então é importante que a gente se atente a detalhes. Ponto e vírgula, aqui é entre aspas. Depois eu vou mostrar um outro detalhe para você, que você vai ver que é bem interessante aí para a gente poder entender, né, o JavaScript como um todo. Por enquanto, tá, a gente está só pegando aqui a instrução dentro de uma variável, a gente está pegando o digitado lá no campo CEP. Agora vamos fazer aqui a função mostrar mensagem. A função mostrar mensagem vai ser bem simples e a gente já vai inserir ela aqui e já vai terminar ela. Essa função aqui vai ser bem curtinha e rápida de fazer. O que tem ali na função mostrar mensagem? Apenas um getElement que vai pegar o texto digitado e vai colocar dentro do resultado. O que é o resultado? O resultado é aquela div, né, que nós colocamos lá dentro do nosso HTML, essa div aqui. Então vai sair aqui no resultado. Deixa eu fazer alguns testes agora, você vai entender muito bem. Então vamos começar por aí, documento.getElement, né? Bom, getElement by id, isso aqui você já conhece, né? Só para lembrar, isso aqui você já conhece. Daí nós vamos colocar o que? Veja bem, resultado. Resultado, lembrando, é a div, que é essa aqui, ó. Tá? Vai referenciar essa div resultado, que é essa aqui, ó, esse elemento, né, HTML, ponto. Aí você veja bem, aqui está escrito inner HTML igual a texto. Eu poderia usar outro comando, depois eu vou mostrar para você também. Eu poderia usar outro comando aqui, como por exemplo esse aqui, ó, documento.write, texto, aí ele ia sair um texto na tela. Eu poderia usar o alert, né, que vai sair uma mensagem na tela também, mas de maneira diferente, vou mostrar agora. Mas o inner, ele serve para colocar o conteúdo dentro do elemento HTML. Então, quando eu quero colocar um conteúdo dentro de uma div, dentro de um outro input tape, eu vou usar o inner HTML, né, para colocar dentro de um componente HTML. Então, vamos colocar ali, ó, inner HTML igual a texto. Então é isso, ó. Fechou. Ponto e vírgula no final, não podemos esquecer. E aqui a gente tem outras formas, como eu falei para você, né? Posso colocar aqui, ó, vou colocar só para a gente ver como é que vai ficar, tá? Vamos botar aqui, ó, um documento ponto write. Esse documento ponto write, ele coloca um conteúdo dentro da página, só que ele apaga, é como se apagasse tudo e criasse um novo texto ali, né? E aqui eu vou botar texto. Esse texto é o parâmetro, como eu falei para você. O que for digitado dentro dessa função, então se eu botar mostrar a mensagem, na mensagem eu botar oi, não vai aparecer oi aqui, então ele passa um parâmetro, né? Outro também é o alert, vamos botar o alert também. O alert, apesar de ser o terceiro item que a gente vai colocar, é sempre o primeiro que vai aparecer, tá? O alert, vamos colocar o alert também com o texto digitado. Bem fácil, bem simplesinho aqui para nós, tá? Vamos testar os três para ver como é que fica. Outra coisa que a gente vai fazer agora, ó, essa função está terminada, depois a gente vai tirar,
essas duas linhas de comando aqui, que a gente não vai utilizar, tá? É só para você entender como funciona os itens. Esse aqui a gente já coloca esse aqui, tá? A gente vai, não, até aqui, até aqui embaixo, vou botar aqui, ó, mostrar a mensagem. Vamos colocar essa linha de instrução aqui, ó. Mostrar mensagem. O mostrar mensagem a gente está agora usando a função que a gente criou aqui embaixo, ó, usando a função mostrar mensagem. E o que vai aqui? Eu posso colocar, se eu colocar aqui entre aspas, eu posso colocar o texto que eu quiser, tá? Se eu colocar, como eu disse, oi, vai sair oi lá na tela. Vamos colocar para a gente ver como é que fica, né? Por enquanto, ao invés de colocar, usar aqui a variável que a gente também já criou. Vamos colocar um oi lá só para ver como é que ficou, tá? Vou atualizar aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, bom, aí eu cliquei no botão e o que aconteceu, né? Não esqueceu de algo bem importante também. O botão ainda não está funcionando, né, pessoal? A gente só criou o botão com o nome buscar, mas ele tem que, quando eu clicar, eu tenho que dizer qual instrução que eu vou usar. Então eu vou botar aqui, ó, on click, é o nome da função, é quando for clicado, né? Então, ó, o botão tem aqui uma propriedade, né, chamada onClick. Eu poderia usar outros, por exemplo, né, que é quando passar o mouse. Esse aí é quando clicar no botão. Quando clicar no botão, eu vou passar uma referência, no caso, que é a função que eu vou usar, que é a qual? Busca CEP. Tá? Busca CEP, esse aqui. Tá? Abre e fecha parênteses. Ó, cliquei no botão, ele buscou, né, aquela função JavaScript. Esse aqui é o alert. Ó, oi. Tá? Clique em OK e esse outro aqui é o documento.write. Ele consumiu com a div, aliás, com tudo que tinha na tela para botar o documento.write. Agora vamos tirar o alert. Se você quiser deixar só o alert também, fica da forma como você preferir. Eu preferi botar na div, tá? O resultado. Mas se você quiser colocar o resultado no alert, também não tem problema. Tá? Agora eu vou deixar só o resultado sendo colocado na div. Vamos ver como é que ficou? Vou dar um. Ó, viu? Cliquei aqui no botão e ele botou o oi aqui embaixo. Tá ótimo. Depois a gente pode formatar se você quiser, né? Deixar esse texto mais bonito, botar ele um pouco mais para baixo. Inclusive, podemos fazer isso, né? Vamos botar um BR aqui, ou dois BR, para deixar ele um pouquinho mais para baixo, esse texto de resultado, ficar colado ali, né? Bom, agora, ao invés de oi, a gente quer colocar aqui o que, tá? Vamos colocar aqui o CEP digitado, ou seja, a variável que a gente criou que pega o valor digitado lá na caixinha do input table, que tem o nome, né, campo CEP, a identificação campo CEP. Ó, agora eu clico aqui e não sai nada, mas se eu digitar alguma coisa aqui, vai sair lá embaixo. Então agora a gente está pegando o resultado da variável e botando nessa div. Tá? E essa variável, lembrando, é o que a gente digitar no ID, que é o input tape aqui, né? De campo CEP. Certo? Tranquilo até aí, né? Agora a gente vai criar uma linha de comando, podemos dizer assim, que ela é extremamente importante para esse caso. Como assim? Você imagina da seguinte forma, tá? Eu vou digitar, às vezes ali, o usuário ele faz coisas que a gente nunca imagina que ele vai fazendo. Mas ele vai digitar ali o CEP, por exemplo, com um tracinho, porque o CEP tem um tracinho aqui no meio. Ele pode ser que ele digite sem querer mais do que 8 números. Ele pode ser que ele digite menos que 8 números. Então a gente vai ter que dizer no nosso algoritmo, para o nosso sistema, para a nossa aplicação, que tem coisas que a gente vai ocultar do usuário, que a gente vai não permitir do usuário, para que a nossa aplicação não gere erros, não gere bugs. Então isso é muito importante. O programador precisa pensar também nos erros que pode ser gerado, né? Então para isso, deixa eu mostrar aqui para você, né? Nós temos esse item aqui, ó, que agora nós vamos trabalhar em cima dele. Então, deixa eu ver se eu não passei nada. Não, é isso aí.
E aqui eu vou explicar para você como é que funciona. É o CEP digitado igual a CEP digitado.replace. Tá? Nós vamos colocar aí. CEP digitado, a gente vai pegar a mesma variável que a gente criou agora aqui em cima, CEP digitado, e vamos colocar que ele é igual a CEP digitado.replace. Daí entre parênteses, a gente vai colocar assim. São uma barra normal, uma barra inversa, depois o D e uma barra normal, o G, vírgula e aspas. Aqui o D é maiúsculo. Tá? O que eu quero dizer aqui? Tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que esse CEP vai ser essa variável, depois de criada aqui, recebeu o valor, então já recebeu o que foi digitado. Tá? O que ele vai fazer depois? Ele vai alterar. O replace ele vai apagar o que não interessa, vai ser substituído pelo que interessa. Ou melhor, ele vai eliminar algumas coisas, como está pedindo aqui. Vamos ver como é que funciona? Então, a barra indica uma expressão regular. Tá? Barra D significa qualquer coisa que não seja número. Então, tudo que a pessoa digitar, se a pessoa digitar letra, símbolo, qualquer coisa, não vai aparecer. Ele vai eliminar. O G, tem barra G aqui, né? Então, barra inversa D, qualquer coisa que não seja número. O G, tudo que for global. O que seria global? Ele vai pegar vai alterar todos os dados, não vai alterar só a primeira informação, vai alterar, se tu digitar 10 vezes, ele vai digitar 10 vezes, não só a primeira vez, tá? Ele vai alterar sempre. Se tu digitar, ele vai continuar alterando, tá? Isso barra G, né? E o replace substitui algo por outra coisa. Então, ele vai substituir por isso, ou seja, vai eliminar, substituir, deixando as mesmas informações, exceto as informações que você não quer. São letras, são espaços, traços, qualquer coisa que você digitar que não for apenas números, tá? Então, o replace está dizendo, o vazio, apague isso e substitui por nada, tá? Aspas ali, sem espaço dentro, substitui por nada, tá? Um espaço vazio que ele vai acrescentar, beleza? Bom, sendo assim, agora vamos testar, vamos deixar ainda aqui, mostrar a mensagem CEP digitado, por enquanto, para que a gente possa entender como é que funciona esses comandos, tá? Mas olha só, se eu digitar aqui, 1, 2, 3, AB, traço 59, note que ele vai, quando eu clicar em buscar, ele vai botar apenas os números. Ele não botou o AB, não botou o traço, tá? Ele eliminou realmente. Isso para nós é muito positivo. Então, se a pessoa digitar o CEP como normalmente ele é, o código postal ele é assim, 94, 460, tracinho 320, ele vai nos dar apenas o número que vai ser importante para a busca do CEP através lá do Busca CEP, que é o nosso site, né, onde nós vamos buscar a nossa API para poder consumir, ok? Bom, então sendo assim, a gente já está com a função mensagem, mostrar a mensagem já está pronta, não vai mudar mais nada. E aqui a gente vai continuar fazendo o busca CEP, porque aqui é que vai começar a ser interessante. Mas antes, para você entender, deixa eu mostrar aqui para você, tá? Aqui está completo o que a gente criou até agora. Criamos a variável, eliminamos aquilo que a gente não quer, são traços, espaço, né, barra, qualquer coisa. E aprendemos a mostrar, por enquanto, essas informações só para você entender realmente. Mas esse é mostrar mensagem que vai mudar agora, tá? Não vai ser mais certo digitado. Vai colocar uma outra mensagem. E a função mostrar mensagem com getElement vai id, né, mostrando no resultado o texto que for digitado aqui na mensagem, tá? Na div, tá? A gente vai colocar um outro parâmetro, eu falo parâmetro, mas é uma outra condição, na verdade, que vai permitir que a nossa aplicação ela não tenha erros também nesse sentido. Por quê? Como eu disse, a pessoa pode digitar números, 7 números do CEP. Ela errou sem querer. Ou digitou um número a mais, bateu na tecla e digitou um número a mais. Pode acontecer também, né? Neste caso,
a gente vai colocar esse if aqui, ó. Um if CEP digitado, lembrando, é a nossa variável que recebe o CEP e que depois está sendo transformado apenas para números, que vai receber o length, tá, gente? É tamanho, tá? Então a gente vai colocar, por exemplo, isso aí. Vamos começar pelo nosso if aqui. Ó, if, aí dentro dos parênteses, tá? CEP digitado, ponto, length igual, aliás, igual não, né? A gente bota esse símbolo aqui, que significa diferente de 8, tá? Ou seja, nós temos algumas referências que é igual, maior do que, maior ou igual, menor ou igual, enfim. Aqui a gente botou esse símbolo aqui, significa diferente de 8. Tá? Diferente, ou seja, se for 7, se for 6, se for 9, ele vai entender como errado. Tá? Então, se for diferente de 8, se não for 8, melhor dizendo, o resultado, caso contrário, se não for 8. Mas se for diferente de 8, ele vai colocar uma mensagem. Mostrar mensagem. E dentro da mensagem a gente vai colocar assim, ó. Você precisa digitar apenas números, total de 8 números, tá? Você precisa digitar 8 números. Vou botar só assim, né? Você precisa digitar 8 números. Para a pessoa saber que ela digitou mais ou menos, alguma coisa deu errado. Só para a gente informar e evitar que a pessoa cometa um deslize que gere um bug, um erro aí na nossa aplicação. E vamos colocar um return, né, para que ele possa retornar para a caixa de texto, para que a gente possa continuar fazendo a nossa aplicação, trabalhando em cima da nossa aplicação, digitar o CEP agora, desta vez da maneira correta. Salvei e vamos ver como é que fica. Vou digitar agora, vamos supor, 3 dígitos apenas. Ó. Ele vai aparecer, ó, você precisa digitar 8 números. Vamos mudar aqui esse texto, né? O de ortografia também é um erro, certo? Olha aí. Então, já criamos uma condição onde o usuário ele não vai errar. Ele não vai colocar códigos a mais ou códigos a menos. Então, já temos aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai dizer, ó, que não tem 8 números. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, agora sim. Ele já pegou a informação que a gente quer, já modificou. Ainda a gente não está buscando essas informações lá no ViaCEP, tá? Vou mostrar como é que faz isso agora. Mas suponhamos que eu coloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, traço 7, 8. B, C, não, A, B, N, C, R. Tá? Coloquei várias coisas aqui. Tem mais de 8. Tá? Mas notem, observem, né, que o if está depois dessa linha de comando que elimina tudo. Então aqui ele já eliminou todas as informações, tá? Então aqui, ó, o if está depois. Então ele só vai pegar, se tem 8 dígitos, apenas números. Ele não vai pegar, por exemplo, essas letras, essas coisas que ele vê, ó. Vou no buscar, ó, ele continua colocando o valor aqui, tá? Vou mudar aqui para você ver que não, que não é balela, né? Ó, tá vendo? Ele não está pegando os outros valores, porque ele já eliminou antes do if. Ele já tirou as informações, a sujeirinha, como podemos dizer, né, e colocou na variável apenas aquilo que a gente quer, que são os números. E aí, se tem 8 números, aí ele vai seguir. Se não, ele vai colocar essa mensagem. Você precisa digitar 8 números. Tá? Então, essa é a próxima etapa muito importante. Bom, agora nós vamos buscar essas informações, vamos consumir a API, vamos buscar essas informações lá no ViaCEP. Só que para isso, gente, nós temos que colocar esse fit aqui. Tem um detalhe que eu diria assim aqui, realmente é muito importante, tá? Na hora de fazer isso aqui, mas eu vou mostrar para você
na prática como é que funciona. Até porque eu botei aqui os dois, ó, para que você não esqueça desse detalhe. Eu botei o fit e botei um comentário do fit aqui embaixo. Tá? Outra coisa, que a gente vai colocar no mostrar mensagem, a gente vai mudar aqui o CEP digitado e vamos colocar aqui um texto chamado buscando. Porque enquanto ele busca, vai aparecer a mensagem buscando. Então, dependendo da demora, vai aparecer ali, ó, buscando reticências. Quando ele encontrar a informação lá no busca CEP, no via CEP, aí ele vai colocar na tela. Mas enquanto isso vai aparecer uma mensagem na div lá buscando, tá? Então a gente vai colocar esse fit. Como é que vai funcionar? Bom, vou criar uma nova linha aqui, porque eu vou dar um espacinho, tá? Eu só copiei aqui para facilitar a nossa vida, tá, gente? Mas tem um detalhe bastante importante. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Vou colocar ele para cima aqui para a gente poder entender, tá? Só para a gente poder entender. O fit ele vai buscar as informações lá no ViaCep. Eu vou colocar aqui no ViaCep de novo para a gente poder visualizar. Eu colei para a gente agilizar também. Mas essa informação você tem aqui, tá? Isso aqui, ó, viacep.com, o CEP e depois /JSON. Essa aqui é a URL. Aqui eu vou colocar o CEP, veja que aqui eu vou colocar o CEP, ó, os números do CEP, ó, no JSON, no XML, como é que é. Aquela é a URL que a gente vai usar. E dentro dela, notem que dentro dela vai a chave aqui, ó, com a nossa variável, que é o CEP digitado. Então, se eu tivesse um outro nome aqui de variável, eu teria que ter o mesmo nome de variável aqui. Então, aqui eu estou colocando a variável que vai fazer a busca dentro do banco de dados do ViaCep, certo? Já vou explicar para você qual é a diferença desse aqui de baixo para esse aqui de cima e o que a gente usa e o que a gente não usa. Mas você vai construir aí, tá? Você vai construir aqui com o que nós chamamos de crase, né? Então você vai colocar uma crase aqui, dá um espacinho, tá? Lá no final também. Aí você vai botar https://viacep.com.br/ws sinalzinho de dinheiro para dizer que a gente está usando uma variável, tá, aqui dentro. E aqui entre chaves eu vou colocar o nome da variável /JSON /crasezinho. Aqui a gente não vai fechar com a vírgula porque a gente ainda vai continuar, beleza? A gente ainda vai continuar. Depois a gente vai colocar dois dentro, tá? Para você entender esses dois dentro aí, deixa eu baixar aqui um pouquinho para você entender. O primeiro dentro, aqui ó, primeiro dentro, res igual a res JSON, o que ele faz? Ele transforma a resposta em JSON, objeto JavaScript. Ele pega as informações que estão lá no banco de dados e transforma num objeto JavaScript. Ele transforma em objetos modulares, aqueles objetos que a gente vai poder buscar depois, tipo logradouro, tipo o próprio CEP, tipo cidade, estado, enfim. Ele vai poder colocar essas informações dessa maneira. Então, diz aqui, ó, a API responde com texto, JSON transforma em objeto, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, a gente não coloca aqui, vai colocar assim, ó, ponto, then, tá? Abre parêntese, a gente bota res, que é uma variável também, né? Recebe, aqui não é igual, aqui é recebe, tá? Res ponto JSON e fecho parênteses, tá? Depois a gente continua e tem o segundo then. O segundo then a gente vai criar uma variável chamada dados que vai receber, daí sim ele vai receber, vou botar entre chaves, né? Então esse aqui eu já vou botar aqui para baixo, porque vai ser aqui onde a gente vai dizer quais dados. Então a referência dessa variável que a gente vai usar aqui mesmo, tá, gente? A gente vai usar aqui dentro mesmo do fit, tá? Isso aqui é tudo dentro do fit. Ó.
Tudo dentro do FIT. O FIT ele vai fazer o quê? Ele vai buscar essas informações da API lá na nuvem, lá no servidor que a gente precisa buscar, tá? Dados e tal. Agora a gente vai colocar ó, aonde a gente quer que essas informações apareçam. A gente quer que apareça lá no resultado, a gente já usou isso, sabe como é que funciona. Tá? Só que a gente vai colocar as informações de acordo, olha só. Vou voltar lá no ViaSet para mostrar para você, tá? ViaSet API, ó. Olha só, Logradouro é o nome da rua, tá? Os elementos. Complemento é unidade, bairro, localidade, UF, tá? Essas informações todas vocês podem colocar aqui, tá? É assim que a gente coloca, ó. Quer ver? Vou mostrar para você aqui. Então a gente vai colocar documento.getElement, né? Primeiro, documento.getElementById, resultado, ponto, inner, HTML, que é igual. Aí nós vamos colocar embaixo só para ficar mais organizado, mas deveria ser tudo na mesma linha, porque faz parte da mesma instrução, tá? Daí nota que vai colocar aqui ó, os termos que a gente viu lá no ViaSet, cidade, e depois aqui rua. BR é só para ir para a próxima linha, a gente pode construir de maneira diferente aqui, tá? E o mais, ele vai adicionando as informações. Então, é a palavra cidade, entre aspas, mais dados, que é o nome da variável, ponto a localidade. Então, aqui ele busca nessa variável qual a referência que tu quer lá no banco de dados para buscar, para fazer o pedido na API. Tá? Então, seria como? Né? Cidade, vamos começar por aí. Ou vamos começar pela rua, né? Para ficar melhor. Ó, rua, vamos botar 2 pontos, né? E um espacinho para não ficar junto. Mais dados.logradouro, tá? Dados, eu tenho um espaço aqui, né? Dados.logradouro, tá? Dados.logradouro. Aí a gente vai botar mais, e aqui a gente poderia colocar o BR no final, para ficar certo, para ficar direitinho. O que é o BR mesmo? Próxima linha, tá, gente? Só para dizer assim, ó, vai para a próxima linha. E aí a gente bota outro mais aqui, certo? Agora a gente vai colocar o outro. O outro que eu coloquei aqui para mostrar para você é o cidade. Cidade, então, ó, cidade, 2 pontos, dá um espacinho, tá? Dentro das aspas, esse espaço aqui é para o conteúdo mesmo que vai aparecer na div, né? Dados, ponto, cidade, era cidade, eu acho, né? Vamos ver aqui. Não, localidade, na verdade. Né? Localidade. E aqui deu, a gente poderia colocar muitos outros, tá? Como você viu ali no ViaSet, tem vários, mas a gente vai terminar aí com ponto e vírgula. Agora terminou. Isso aqui poderia estar tudo na mesma linha, tá? A gente só coloquei aqui abaixo, né? E como você viu, o BR, o mais, isso aí é tudo para a gente poder organizar o conteúdo visualmente para nós, porque para ele poderia ser tudo na mesma linha. Aliás, está tudo na mesma linha, tá? É uma única instrução. Vamos dar um Ctrl S para a gente salvar isso aqui agora e vamos ver como é que está ficando. Vou botar um save aqui. Aí, nome da rua, tá? E cidade. Muito bem. É isso aí, galera. Então essa parte aqui tá ok. A gente já conseguiu buscar as informações lá. Aqui tem mais algumas explicações que faz aqui o cidade, dados.localidade, documento, né? Mostrando na tela as informações, tá? Agora a gente vai botar um if, um se, caso tiver erros na hora de buscar, ó, dados.erro, né? Então a gente vai botar lá assim, ó. Vou botar aqui depois do segundo then aqui, ó, tá? Vou botar aqui um if dados.erro
E aí, caso tenha erro daí, né, nos dados que estão sendo buscados lá no servidor do ViaCep, então, sei lá, um problema no servidor lá do ViaCep, ou de repente está congestionado, não consegue obter os dados na hora da busca, daí ele precisa dizer, né, dar alguma informação. Aí vamos botar aqui, ó, mostrar mensagem vamos botar assim, ó, informação não encontrada. Pode estar fora do ar, tá? Então aí a gente vai colocar esse if aqui, caso tenha algum problema nesse sentido, tá? Então, se tiver algum problema dele tentar buscar e não conseguir, ele vai não encontrar esses dados, né? Ou melhor, né? Aqui é mais para uma informação dele não encontrar os dados mesmo. Vamos lá, CEP não encontrado. Na verdade, esse if ele vai tratar esse erro de ele procurar um CEP daqui a pouco não existe também, né? Então, por exemplo, vou botar um CEP aqui que não existe, tá? Ele vai dizer aqui, ó, não definido, não definido, né? Ah, temos que botar aqui um ponto e vírgula e um return para ele retornar depois ali para a caixinha. Esquecemos o ponto e vírgula, né? Então, vou botar agora aqui um CEP que não existe, tá? Ele não vai encontrar o CEP, ele vai mostrar uma mensagem. CEP não encontrado, tá? Mas aí também pode ter outros erros. Mas antes de mostrar essa outra opção, né, de tratar aí o nosso código, né, para não ter bugs aí, eu coloquei um outro que eu deixei aqui como comentário, com 2 barras. Antes eu falei para você que tinha que colocar uma crase aqui, tá? Não é aspas e não é apóstrofe. A gente normalmente usa ou aspas ou apóstrofe, né? Aqui é usada uma crase. Quando eu uso a crase, indica que essa informação aqui, ó, tá, que é a nossa variável, ela vai ser lida como uma variável, não como um texto. Se eu colocar aspas ou apóstrofe, ele vai ler tudo isso aqui como se fosse um texto, ele não vai compreender isso aqui como uma variável. Então eu posso usar a crase. Ah, professor, mas e aí? E se eu não quiser usar a crase, como é que fica? Daí é simples. Você pode colocar o mesmo fit e usar o mais para somar. E essa parte do texto, mais o CEP digitado, aqui é a variável, né? Mais o JSON ali, faltou um mais, né, mais esse outro textinho aqui depois Então você pode usar esse modelo aqui, tá? Agora, eu prefiro usar este outro modelo aqui, que é mais prático, né? Mais fácil de a gente utilizar. Então, bota a crase e ele já reconhece automaticamente, sem usar, né, o mais ali, sem usar as outras referências ali para juntar um texto com outro, tá? Bom, sendo assim, essa primeira parte aqui do nosso código já está certinha, mas pode acontecer um outro erro, por exemplo, ele realmente dá um erro no servidor ou a gente está sem internet. Eu vou mostrar para você como é que funciona. A gente tem um outro comando que está dentro do fit, né? Junto ao fit, que é o cat. O cat, esse aqui, ó, ele é um tratamento de erros do próprio fit, tá? Então, ou seja, vou botar aqui, ó, ponto cat, uma função que representa o erro, tá? Vou botar assim, ó. Entre chaves a gente vai colocar a mensagem de erro. Aqui ele já entende como um erro, tá? O cat ou em alguns outras linguagens, o try catch, né? Ele é um tratamento de erros, qualquer problema que pode acontecer ali no código fit, por exemplo, na busca da API, né? Daí a gente vai colocar aqui, ó, mostrar mensagem, e a mensagem vai ser o seguinte: podemos colocar erro buscar CEP,
erro ao buscar CEP. Vou botar assim, ó, verifique sua conexão. Beleza. Aqui a gente termina, tá? O nosso código. Vamos testar ele para ver. Bom, se eu botar aqui, ó, nem sei se CEP existe. CEP não encontrado, tá? Vou botar um CEP às vezes, ó, buscou normal, tá? Só que eu vou agora tirar a internet daqui para ver como é que fica, tá? Vamos tirar essa internet, vou desconectar aqui para você ver, tá? E para a gente fazer o teste. Vou botar aqui. Nem sei se existe CEP, mas vamos lá. Ó, errou buscar CEP, verifique sua conexão. Ou seja, caso tenha algum problema lá no servidor, ou caso tenha um problema de conexão com a internet, coisa assim, ele vai mostrar essa mensagem. Agora sim, vamos ver aqui se ele está conectando. Vamos conectar. Conectando aqui a internet. Conectado. Agora sim. Ó, buscando, aí ele buscou certinho. Né? Nem precisei atualizar. Era só realmente a questão da conexão. Né? Então esse aqui é o nosso código. Tá? Agora, esse material que eu criei aqui, eu fiz esse book através do Canva, né? Como você pode ver aqui, eu vou deixar disponibilizado junto com todo o material que está lá vai estar no GitHub. No comentário ali, não esquece de deixar, inclusive no comentário, o que você achou. Se te ajudou de verdade, coloca ali que te ajudou a conhecer mais sobre as APIs, né? Mas além disso, eu quero que você também faça o seguinte, quero mostrar para você aqui, tem outros códigos interessantes aqui que vão estar lá dentro do repositório do GitHub. Então, por exemplo, tem uma API aqui sobre cartas, né? Então aqui, ó, sorteador de cartas, comprar carta, ele vai mostrar uma carta, tipo cartas mesmo, sabe, de jogar. Então, por exemplo, essa API, ela serve para representar cartas. Ó. Dá para fazer, inclusive, até um joguinho usando esta API, né? Então, além da buscar CEP, eu vou disponibilizar para você outras APIs gratuitas que você vai poder visualizar, tá? Tem aqui a API do Dragon Ball, tá? Que eu posso buscar ali alguns personagens. Por exemplo, do Dragon Ball. Vou botar aqui, ó, Dragon Ball. Dragon Ball nós temos o Goku, né? Vou botar aqui, ó, Goku. Tá aí, Goku, né? Depois nós temos aqui, vamos pegar outra aqui. Essas APIs aqui eu vou deixar, são todas gratuitas, nenhuma delas precisa autenticação, login, nada, só usar. Tá? Tem essa aqui também, ó, de moedas. Eu coloco o valor em reais, ó, 12,35 e ele vai colocar o valor em dólar. Ó. Ele converte, quer dizer, para dólar porque no código está dólar, mas eu poderia converter para qualquer outro tipo de moeda. Tem uma outra, o código também aqui para representar países, então vou botar aqui, botar África. Ó, aí ele vai representar com a bandeira, né, e outras informações como a capital, a região, tudo direitinho. Vamos ver outra aqui, outra API bem legal, API Pokémon, galera. Essa API também é muito tri. É aqui tipo uma Pokédex, né? Essa API tu pode ir clicando aqui, ele vai colocando, ó. Ou então, vamos botar aqui, vou botar aqui, ó, Pikachu. Eu acho que é assim que se escreve Pikachu, né? Ó, ele busca também, né, número 25, tipo elétrico, nome e a imagenzinha do objeto. Também dá para fazer um joguinho usando, né, os elementos, né, do Pokémon. Então tem várias APIs que eu vou disponibilizar lá para você, além de disponibilizar esse e-book, né, que eu criei especialmente para você poder entender melhor sobre as APIs. Agora, o que não pode faltar? O
que não pode faltar é você se inscrever no canal. Também não pode faltar que você faça o curso de HTML e CSS, que já começou e você ainda não está lá. E também o que não pode faltar é que você deixe um comentário bem legal aí, ative o sininho das notificações. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.